Vamos falar agora de saúde. O Saúde em Foco de hoje aborda um problema que atinge cada vez mais brasileiros, a doença celíaca. Você sabe o que é e como manter a qualidade de vida mesmo tendo este problema? Você sabe o que é doença celíaca? O nosso corpo, ele tem um exército, como se fosse um exército de soldados prontos a nos defender de algumas substâncias que nos fazem mal. Em algumas pessoas, esse exército, ele entra em ação quando essa pessoa consome uma substância chamada glúten. E o que é essa substância? Essa substância, ela é uma proteína presente em alguns alimentos. Essas pessoas que esse exército entra em ação contra o glúten, apresentam algumas reações. A pessoa se sente mal, fica um pouco mais fraca, às vezes apresentam um desconforto intestinal, como pode até ter uma diarreia, soltar o intestino, aparecer manchas pelo corpo. Então a gente chama isso de doença celíaca. 10 dicas para a alimentação do celíaco. 1. Exclua completamente o glúten. A pessoa ela deve evitar ou excluir totalmente o consumo de alimentos que contenham farinha, aveia, cevada e centeio. 2. Substitua as fontes de carboidrato. Alimentos como pães, bolos, biscoitos, massas, eles podem ser substituídos por outras preparações que contenham farinha de mandioca, farinha de arroz ou farinha de milho. E também numa refeição, outras fontes de carboidrato são os tubérculos e as raízes, como por exemplo o inhame, a mandioca, a batata doce. 3. Prefira alimentos in natura. Quais são esses alimentos? São as frutas, as verduras, os legumes, certo? Então, esses alimentos são importantes porque você sabe exatamente o que você está consumindo. 4. Evite consumir ultraprocessados. São aqueles alimentos que contêm uma grande quantidade de ingredientes na sua composição. Como eles têm uma grande quantidade de ingredientes, às vezes pode ter algum ingrediente que contenha o glúten. Então a gente não tem o risco de consumir o glúten nos alimentos ultraprocessados, ele é maior do que quando a gente consome os alimentos in natura ou minimamente processados. E vamos agora para a previsão do tempo. Quem traz as informações pra gente é a Caroline Santos. Bom dia, Carol. O que esperar do tempo hoje? Bom dia, Lília. Bom dia a todos que nos assistem no Jornal da Manhã desta segunda-feira, início de semana. O sol predomina em todas as áreas da região. Apenas no litoral do Espírito Santo é que os ventos que sopram contra a costa aumentam as nuvens e ao final do dia ocorre chuva passageira. As demais áreas o tempo fica firme, viu? No município de Paracatu e região o sol aparece com algumas nuvens, mas não chove. A mínima varia entre 15 e 16 graus e a máxima entre 27 e 28 graus. Uma excelente segunda-feira para você. Terça-feira eu trago mais notícias aqui no Jornal da Manhã, Lília. E nós recebemos agora em nossos estúdios o Tenente Pedro, ele que é comandante do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros, com sede aqui em Paracatu, para falar de um tema bastante recorrente nesta época do ano. Bom dia, Tenente, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Nesta época de período seco, começam aquelas famosas queimadas, né? Principalmente em bairros onde há muita área aí não ocupada por residências, né? Por construções, muitos lotes ainda baldios, e o pessoal aproveita para colocar fogo. Bastante comum nessa época mesmo, comandante? Isso, muito comum, né? É o que a gente chama lá no bombeiro de fogo no mato, né? Fogo no mato. Na área urbana é terreno baldio, né? O que acontece? O dono tem que limpar o terreno, né? Todos os códigos de postura, eu não li o código de postura de Paracatu. Mas também determina. Mas eu sei que lá vai estar assim, ó, que o lote tem que estar limpo e cercado. Né? É sempre assim, essa linha. Então, o dono tem que limpar. O maior culpado desses incêndios em lotes vagos é do dono. Você tem dois lotes vagos. Um está limpo e cercado e o outro está sujo e não está cercado. O que vai queimar é o que está sujo e não cercado. O que está limpo não tem jeito de queimar, né? Por mais que alguém queira ir lá pôr fogo, não vai ter o que queimar. Então, a medida tem que ser essa, a prevenção. É tirar o mato, né? Limpar o terreno
e cercar o terreno. Porque ninguém quer morar do lado do lote sujo, né? É verdade. Ninguém Aí o quer morar, pessoal né? fica incomodado, vai lá e coloca... O lote está ali, sujo. O dono não aparece para limpar. Alguém, uma hora ou outra, acaba pondo fogo, né? Para se ver livre. E aí, qual que é o problema? Imagina um lote de 1.000 metros quadrados. A pessoa põe fogo. Aí começa aquela fuligem, fumaça. Aí aciona o bombeiro. O bombeiro vai lá e apaga. 200 metros estava queimando, o bombeiro apaga. Ficaram 800 metros ainda. Alguém ainda vai lá colocar fogo. O dono não vai limpar. E aí vai mais uma vez a pessoa põe fogo. E assim vai até, a gente vai lá talvez tem lote que você vai 3, 4 vezes. E cada queimada dessa aí é um transtorno para os vizinhos, né? A questão da saúde incomoda, né? A limpeza das casas, quem tem criança, então, problemas alérgicos. E olha só o que a gente detecta nessa entrevista, né? É dinheiro público desperdiçado, porque, né, é algo que o dono do lote poderia providenciar, que é a limpeza do lote. Aí é necessário deslocar uma equipe do Corpo de Bombeiros, isso é recurso público, né? Para poder amenizar uma situação que poderia ser facilmente prevenida, né? E o pior de tudo, no período da seca, quando os recursos de água diminuem... Diminui também para os bombeiros. Diminui para o bombeiro. O bombeiro vai lá e joga 5.000 litros de água num terreno, né? Porque o dono não limpou. Então, puxão de orelha aí. É problema, né? Puxão de orelha nos donos de lote, né? Não custa nada manter o seu lote limpinho. A gente tem um código assim, de postura, tem as exigências, mas infelizmente muita gente não respeita. Comandante, outro problema na área rural também. Na área rural. É o mesmo problema. O brasileiro tem tendência a não ser preventivo. Então, existem as regras aí. Em volta da cerca da fazenda, tem que estar limpo, tem que estar, a gente chama de aceiro, né? Uma limpeza ali de 1 metro a 1,5 metro do lado da cerca. Prevenção. Então, você chega numa fazenda, às vezes você nem vê a cerca, porque o mato cobriu a cerca. Aí o dono da fazenda quer que você salve a cerca. Mas a cerca não poderia nem queimar, porque ela teria que ter 1,5 metro de terreno limpo de um lado e 1,5 metro do outro. Né? Esse terreno limpo é importante para evitar que o fogo passe de um passo para o outro, ou que o fogo passe da rodovia para a propriedade. E também ela é muito importante no combate, porque quando você chega e o terreno está todo tomado de mato e não tem nenhum espaço com acero, você não consegue iniciar um combate. Às vezes o fogo vai passando e, conforme for a hora do dia, as condições climáticas, você não consegue fazer o que a gente chama de combate direto, que é chegar lá e ficar apagando fogo. Você tem que achar um método alternativo, seria você iniciar uma frente de fogo contrária, ou você esperar esse fogo chegar onde tem essa parte que está limpa, para ele perder força e se apagar. Então, dificulta muito o nosso trabalho, a falta de prevenção. Então, aí agora o puxão de orelha para o produtor rural, né? Manter realmente a prevenção, porque na área urbana a gente tem a questão da saúde, do incômodo para a população, né? Do risco também, né? A segurança das pessoas. Mas na área rural a gente tem a questão ambiental, né? Animais que podem morrer, né? A consequência de uma queimada na área rural é bastante devastadora. Ocorre às vezes, conforme for a gravidade, até de perder animais da propriedade, que o animal que está solto, ele talvez consiga correr, mas o animal que está cercado, conforme for o tipo de incêndio, o animal morre por estar cercado. Outra coisa na zona rural também que a gente tem muita dificuldade são os chacreamentos. A pessoa vai lá, vou realizar meu sonho, né, vida sossegada. Compra a chácara, faz um quiosquezinho lá, planta uns pés de laranja, pé de manga ali, e fica 2 meses nesse ritmo aí, depois ele cansa, né? Ele cansa daquilo e ele fica lá 1 mês sem ir lá. Aí em 1 mês, no período de chuva, o mato cresce muito. Quando começa a secar, né, a pessoa não vai lá limpar, o quintal, na zona rural tem a casa e tem um quintal, né? Geralmente tem uma cerca delimitando ali o quintal em volta da casa. Da cerca para dentro tem que estar limpo, né? Tem que estar limpo, o pessoal não limpa. Aí você chega lá, o cara, minha casa vai queimar. Aí você chega lá, a casa está no meio do mato. Né? Então, assim, tudo. É por isso que corre o risco para casa, porque o mato leva o fogo para perto da casa, mas não pode deixar o mato. Se tirar o mato em volta da casa, a casa não pega fogo. Aqui, né, a gente tem a sorte de não ter aqueles incêndios que tem lá nos Estados Unidos, na Austrália. A nossa vegetação, o nosso clima é mais tranquilo, não vai ter aquilo. Agora, se o cara deixa o mato subir na casa, aí também não tem jeito, fogo, né? Na área urbana, a gente comentava que normalmente é o vizinho, alguém que passa e quer limpar aquele lote usando fogo. Na área rural, a causa dessas queimadas normalmente é o quê, comandante? São geralmente duas situações. Primeiro, o próprio proprietário quer fazer uma limpeza de terreno usando fogo, né, e tal, e aí ele usa o horário errado, e o método errado. Aí o trem foge do controle. Porque tem a queima controlada. Isso, né? Existe, tem que comunicar o IEF, tem a autorização, mas tem uns horários certos, né? Que
de madrugadinha, ou senão quando está anoitecendo, né? Porque durante o dia, 9 horas, 3 da tarde, isso aí é problema. Outra situação é aquela pessoa que limpa o quintal, né? Ah, vou limpar o quintal, o bombeiro mandou limpar o quintal, aí limpa o quintal. Só que aí, 10h30 da manhã, junta aquilo tudo legal, vou queimar para, né? Aí o fogo começa ali, o vento vem e leva aquilo 50 metros de distância, aí cai lá no meio do pasto sequinho. Aí já era. Terreno frutífero para chamas, então né? Tem que tomar cuidado. Se for fazer queimada, tem que ser controlada e tem que ter autorização. Se for queimar lixo, é dentro de um tambor e é de noite ou de madrugadinha, quando não tem vento, não tem risco. Tem que colocar dentro de um tambor, Isso, então. porque aí você tem o controle, né? Agora, solto assim no quintal, é problema. Para quem quiser as orientações, é só procurar o IEF, então, para essa queima controlada, né? Outro problema muito grave nessa época do ano relacionado à queimada são nas rodovias, né? As beiradas de rodovias, ali as marginais. É um problema sério, por quê? Por causa do risco de acidente. Tem um problema ambiental, né, que a faixa de floresta que tem ali naquela margem de rodovia é gigantesca, né, e a gente tem que preservar. E é comum nessa época, É comum, mas o risco maior é para o trânsito, né, então se você deparou com uma fumaça muito densa, né, se você não sentiu segurança, não entra na fumaça. Pare bem antes, pare no local seguro e aguarde a fumaça dispersar. Né? E as chamas também, às vezes já aconteceu, a gente está viajando e vendo, né, as chamas praticamente invadindo a pista. Nessa situação também a recomendação é parar. Isso, pare no local seguro, bem antes, sinalize, né? É perigoso você entrar num lugar desse se você não estiver enxergando. Por quê? Acontecem acidentes gravíssimos, porque você entra na fumaça, você não sabe a extensão que isso tem. Aí você anda, né, dentro de um negócio que não tem visão. No escuro, né? No escuro. Aí pode ser que ali você perde a direção, que pode acontecer, você perde a noção de direção, ou pode ter carro parado. Lá no meio você colide contra um carro desse, e vem outro colide, e aí pode acontecer tragédias igual já aconteceram, né, várias vezes aí por causa disso. Essas queimadas que a gente verifica à beira das rodovias, normalmente são provocadas pessoas que estão viajando, bituquinha de cigarro, comandante? Isso. Eu não falo nem bituca de cigarro, às vezes o cara vai lá, coloca e fica zelando para ver se vai pegar, né? Assim, muita... É estranho até, né? A gente sabe que a maioria dos incêndios são provocados e assim, não é só acidental, às vezes a pessoa põe e fica ali vigiando para ver se vai dar certo, e se não der certo ela vai lá, perde o controle e foge. Isso, é isso mesmo. Comandante, então qual o alerta do senhor para todos esses tipos de queimada que a gente ressaltou, que é a urbana, a rural, a que ocorre à beira das rodovias? Qual o seu alerta para a comunidade, de um modo geral, em relação a esse período do ano? Meu alerta é o seguinte, existem situações de clima muito quente, muito seco e com vento muito forte, em que é quase impossível você combater o incêndio na mata, no pasto, de forma assim, direta, ir lá e combater o incêndio. É quase impossível. Então, a gente tem que ser preventivo. A gente tem que limpar os terrenos, né? Cuidar da fazenda lá, manter os aceiros, limpar o quintal em volta da casa. Na questão da rodovia, né? Se deparar com incêndio, né? Acionar os órgãos de combate a incêndio, tem a via 040, se for na BR-040, e tem o Corpo de Bombeiro, se for na 181, né? E na rodovia, se você deparar com fumaça, avalie primeiro antes de entrar nessa fumaça, para ver se compensa isso aí, né? Na dúvida, para e espera, que nunca demora muito essa fumaça dispersar. Para, espera dispersar, depois segue viagem. Deixamos aí 3 alertas, então, proprietários de lotes, né, urbanos, façam a limpeza para evitar incomodar realmente a comunidade. Produtor rural, né, que necessitar da queima controlada, faça nos moldes da lei, da legislação, né? Não ateie fogo nas rodovias, porque além do perigo à vida, a questão ambiental, né, comandante? Isso. E também demanda recurso público, foi o que eu acabei de dizer, né? Você precisa deslocar uma equipe do Corpo de Bombeiro que às vezes poderia estar, né, socorrendo algo até mais grave, né, comandante? E quando acontece incêndio, não é, nessa época de seca, não é só num lugar, é 2, 3 ao mesmo tempo. A gente vai priorizar aquele que tiver maior risco para a vida, né? Então, a gente vai priorizar o que for mais grave, e aí o outro vai ficar esperando. Infelizmente, né? A estrutura não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, prevenção, viu? A gente vai para o intervalo, já eu volto com o Jornal da Manhã.